Boa noite, meu nome é Daniel Gobi e eu e o Gabriel Areco, a gente vai apresentar as aplicações da psicologia no contexto esportivo. Mas antes da gente começar, vamos falar de algumas definições. E primeiramente, o que é a psicologia do esporte? Ela nada mais é do que uma área da psicologia que tem como foco o estudo de pessoas e o comportamento delas perante alguma atividade física ou esporte. E a gente também vê a aplicação prática desses conhecimentos no ambiente de esporte. E o esporte ele vai muito além do alto rendimento e de participação em campeonatos e de participação em Olimpíadas. É claro que existe o psicólogo que atua com foco de potencializar a performance de atletas que participam de alto desempenho, alto rendimento. Porém, a psicologia do esporte também tem como fim o estudo e a potencialização da construção de vínculos, de trabalhos em grupo e de outros benefícios que provêm do esporte. E agora vamos falar dos dois tipos que tem da psicologia do esporte. Existe a psicologia que está relacionada à atividade física, mais com uma visão de saúde e de prevenção, de reabilitação, dos benefícios de saúde que o esporte pode prover para a sociedade, e a psicologia que está mais envolvida no esporte competitivo. Aí essa sim tem como objetivo potencializar o desempenho de atletas. E as três grandes áreas de atuação do psicólogo que está na área do esporte são ensino, pesquisa e intervenção. O ensino, ele quer transmitir os conhecimentos e as habilidades técnicas do esporte, e a pesquisa, que tem um viés mais acadêmico, ela visa entender e estudar, qualificar quais são as questões psicológicas que interferem nas atividades de esporte. E a área de intervenção, o psicólogo ele atua mais como um consultor. Então ele faz o aconselhamento, o acompanhamento e o treinamento do psicológico, o treinamento mental do atleta. E ele também pode fazer o psicodiagnóstico. Os campos de aplicação são o esporte de rendimento, onde a psicologia do esporte vai atuar com atletas que têm foco em competição, o esporte escolar, que é mais com foco recreativo e tem toda essa questão socioeducativa aí do crescimento da criança e dos benefícios que o esporte pode trazer para essa criança. O esporte recreativo, que é aquele que realmente tem um foco no bem-estar do indivíduo, então ele se manter saudável, para ele conseguir desempenhar suas atividades de trabalho, estudos melhor, por causa dos benefícios do esporte. E tem também o esporte da reabilitação, e aí ele é mais voltado um pouco mais até para a área de fisioterapia, onde os profissionais vão prevenir e reabilitar pessoas que possivelmente sofreram alguma lesão aí no esporte. E o psicólogo trabalha também com pessoas que são portadoras de deficiência física ou mental. Olá, eu sou o Gabriel Henrique e eu vou falar sobre a importância dos esportes como política pública. Dentro de um convívio em sociedade, os esportes podem ser usados para melhorar diversos índices na qualidade de vida dos cidadãos, tanto que muitos países investem bastante na disponibilização de espaços públicos para as práticas esportivas, além de auxílios para os atletas, como existe no Brasil a Bolsa Atleta. Esses índices como violência, marginalização e evasão escolar podem ser melhorados com a prática desportiva, mas mais para frente será falado sobre como os esportes são usados para o combate à violência. A melhora desses índices tem muito a ver com os benefícios fisiológicos, como prevenir doenças, sensação de bem-estar consequentes da atividade física, e também dos benefícios psicológicos de desenvolver disciplina, resiliência, melhorar a capacidade de raciocínio de funções cognitivas, diminuir o estresse e por aí vai. Outros benefícios. Sobre os benefícios para os indivíduos como sociedade, o esporte tem a capacidade de unir praticantes de diferentes classes e idades. Lógico que temos alguns esportes mais elitizados do que outros, mas também temos alguns que são universais, como futebol, basquete ou vôlei, por exemplo. Ele também tem como sua função mais importante para uma sociedade a de ajudar a formar um bom cidadão, já que todo esporte possui regras. Assim, o indivíduo desenvolve seus princípios, valores morais e éticos. Os esportes coletivos ainda fortalecem isto e também desenvolvem no indivíduo senso de coletividade,
companheirismo, solidariedade, conhecimento, respeito mútuo e educação pelo próximo. Aqui no combate à violência, é ressaltado ainda mais o aspecto do cumprimento às regras e punições dentro do esporte. O indivíduo que pratica futebol, por exemplo, sabe que se ele realizar uma falta, ele pode receber um cartão. Isso vai ressaltando para o indivíduo que seus atos possuem consequências e que obedecer às regras do jogo são essenciais para poder jogar direito. Analogamente a isso, um convívio em sociedade, onde existem leis a serem cumpridas. Também relatamos aqui que a prática de esportes também pode ser uma forma civilizada da pessoa desenvolver o autocontrole, de dar vazões às tensões do cotidiano, ou em outras palavras, descontar o estresse do dia a dia ali nos esportes e não em outras coisas. Por último, eu vou falar também sobre a importância das atividades físicas no combate à depressão. Praticar exercícios físicos está ligado diretamente à qualidade de vida de uma pessoa, porque nos exercícios são liberados no nosso corpo alguns hormônios, como a endorfina, dopamina, serotonina, que são aqueles hormônios que são responsáveis por dar prazer, melhorar o humor, se sentir bem, se sentir alegre. Não é à toa que muitas pessoas se viciam em atividades físicas, pois as substâncias são as mesmas de quando a pessoa usa alguma droga, por exemplo. E agora, para finalizar, a gente vai trazer um estudo de caso. E eu queria fazer um disclaimer que esse estudo de caso ele foi retirado de um texto da Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. E o título desse texto é As trocas de comissão técnica e suas ressonâncias em equipes de futebol profissional. Uma análise psicossocial. E aí o foco desse estudo é entender quais que são as consequências psicológicas / comportamentais que esse processo de troca de técnico, troca de comissão técnica, traz para alguma equipe. E aí no contexto do futebol, certo? Bom, a comissão técnica de um time, ela tende a mudar bastante, principalmente aqui no Brasil. E aí tem diversos motivos que explicam essa mudança constante, que são o time perdendo várias vezes seguidas, poucas vitórias, pressão por parte da mídia. Então, às vezes, o time até está com um bom resultado, mas a mídia, em geral, não gosta muito da comissão técnica. Isso acaba gerando bastante pressão. E, às vezes, também o técnico teve um histórico de bons resultados no passado, mas ele simplesmente não se encaixou muito bem com o time que ele está atualmente. Então, tem problemas de relacionamento, problemas com a liderança desse novo treinador, né? Enfim, existem N motivos para se trocar de comissão técnica. E a troca de técnico é um processo complicado. Se ele não for muito bem trabalhado, isso pode acabar deteriorando aí o entrosamento entre os jogadores, o relacionamento entre eles. É um processo desgastante. Se não houver a ajuda de um psicólogo, essa mudança vai trazer mais malefícios do que benefícios para o time como um todo. E aí, segundo uma reportagem publicada na revista El Economista, no período de 2002 até 2014, o campeonato no Brasil é o que mais teve mudança de treinadores, de técnicos em todo o mundo. E aí, uma reportagem mais recente, do Globo Esporte, mais ou menos de 2019/2020, eles confirmaram que esse padrão aí de se trocar muito de técnico se manteve. Então é constante esse processo de trocar bastante. E esse estudo, ele descobriu que essas mudanças elas causam um profundo impacto na organização dos jogadores. Isso desestrutura o time. E novamente, se esse não for um processo muito bem trabalhado, os jogadores vão ter sentimentos de insegurança. E aí, às vezes, uma pessoa quando está insegura, ao invés de pedir ajuda, ela simplesmente se isola, fica cada vez mais em solidão. E aquela sensação prévia de que você pertencia a um grupo social estabilizado, estável e coeso, deixa de existir. Porque o grande líder, a pessoa que era a principal responsável por tomar algumas decisões e organizar o time, ela deixou de existir. Então, é uma desestabilização bem grande para o time. E a conclusão que esse estudo chegou
depois de entrevistar vários jogadores, várias pessoas da parte técnica também, é de que essa troca constante e às vezes precipitada do técnico e da sua comissão, elas mais prejudicam do que ajudam o time como um todo. Muitos jogadores relataram que depois de ver vários técnicos entrando e saindo do time, começaram a criar um medo aí interno de perder o contrato de trabalho, ter medo de acabar desempenhando pior durante os jogos. E aí tem também o receio deles não se darem muito bem com um novo treinador. Às vezes uma pessoa tinha um relacionamento muito bom com um treinador antigo que foi embora, e aí com a entrada de um novo ele não se dá muito bem com esse novo treinador. Isso também é mais um medo. Depois dessa tese, é possível ver a importância que um profissional de psicologia no contexto do esporte tem. O psicólogo é o responsável por ajudar individualmente os jogadores a passarem por esse período de turbulência e ainda assim conseguirem manter um alto desempenho para continuar jogando e competindo com os outros times. Então, o psicólogo, principalmente nesse estudo, ele foi importante para identificar que existia um problema nessa troca constante de técnicos, até porque é um processo relativamente comum e que algumas pessoas podem não levar muito a sério, mas podem trazer consequências de longo prazo aí para um time. E o psicólogo vai se certificar de que não haverão tantas consequências psíquicas e comportamentais nos jogadores durante esse período difícil.